Olá para todos, todas e todos, eu sou a Angel, eu sou uma pessoa trans não binária, freak, monstra, periférica, trabalho com educação na rede pública estadual, tenho pesquisado também educação e corpo. Na pesquisa de corpo em específico, tenho trabalhado já há algum tempo com recorte da modificação corporal. Eu sou o Metamorfo, eu tenho 27 anos, sou profissional piercer há 10 anos. Boa noite, meu nome é Kit, tenho 27 anos, sou multiartista, trabalho atualmente como modelo, performer, sou body piercer, sou dreadmaker também, faço dreads. Meu nome é Lil, eu fiz 26 anos fim de semana passado. Prazer, meu nome é Adriano Lemos, tenho 34 anos, moro no interior de São Paulo, ajudo animais abandonados, ninguém solta a pata de ninguém. Meu primeiro contato com modificação corporal, na verdade, é anterior, assim. Se eu resgato as minhas memórias de infância, eu sempre tive interesse por corpos que oferecessem outras lógicas, outras estéticas, outras possibilidades. Então, nesse sentido, a ficção científica, a história em quadrinhos, animes, mangás, traziam para mim outras possibilidades de corpo. Mas aí lá na adolescência, né, que eu vou começar a ter um contato de fato com a coisa viva ali, muito pontual com a tatuagem, com piercing, que eu começo a me envolver com movimentos de contracultura, muito ligado com a noite, com a comunidade LGBTQIA+, com a música eletrônica. Acho importante marcar de imediato, assim, que a minha relação com o corpo nem sempre foi a que eu tenho agora e que eu tive na adolescência. Eu venho de uma família pobre, periférica, com baixa escolaridade e fundamentalista religiosa. Nesse sentido, o corpo era sempre o lugar do pecado e da negação. Então, se eu vou para minha infância, é o corpo que tinha que ser escondido, ocultado, enfim, negado. Então, quando eu entro em contato com essa cultura, com essa prática, é ao mesmo tempo um processo de ressignificar toda essa história que é violenta, autoritária, e resgatar um corpo que eu não tinha. Então, eu costumo dizer que é por meio da modificação corporal que eu ganho um corpo, que eu vou entender a potência que esse corpo tem, o peso político, e é o que eu digo, né? Por isso que eu falo que transformou radicalmente a minha experiência nesse mundo. A modificação ela apareceu bem cedo na minha vida, eu ainda não sabia o que era, porque eu era uma criança, tinha mais ou menos ali entre 8, 9 anos de idade, quando eu assisti um programa chamado Tabu, da National Geographic, vi pessoas com implante, pessoas com línguas bifurcadas, eyeball tattoo, né, que são tatuagens nos globos, e eu ficava me perguntando tipo, como aquilo era possível, né, porque eram pessoas reais, não era uma maquiagem, não era nada. Como eu era uma criança, para mim eles eram X-Men, né, para mim eles eram mutantes, mais ou menos ali com uns 12, 13 anos, eu já escutava muitas bandas de rock, os integrantes das bandas sempre muito tatuados. A princípio eu não gostava de tatuagem, na minha família já era meio que mal visto, assim, né? Meu pai fala que na época dele quem tinha tatuagem era ou marinheiro ou era bandido. E minha mãe falava que tatuagem era uma coisa de quem não gostava do próprio corpo. Eu lembro em um momento, eu acho que eu tinha uns 11 anos, quando eu pedi para minha mãe para perfurar a orelha. E aí ela falou que eu estava virando viado, alguma coisa do tipo assim, e não deixou, né? Então ficou ali esse desejo. E aí mais ou menos com uns 13 anos, fiz as primeiras perfurações na orelha, já com o intuito de alargar, porque eu achava legal a estética. Aí eu fui contar pra minha mãe. Eu lembro que ela só falou assim, eu só espero que você não alargue isso daí, porque eu falava sobre e já era um alargador. Desde os 14 anos, eu tenho uma influência grande por parte da minha mãe, porque ela era louca dos piercings, né? Ela me influenciou bastante em fazer os piercings. Tatuagem ela era um pouquinho receosa, ela não gostava muito. Eu que comecei com as tatuagens, mas os piercings ela que me incentivou bastante. A minha relação com ela referente a isso, até mesmo porque eu vim de uma família evangélica, criada de berço em igreja, ela foi bem tranquila em questão aos piercings e modificações corporais no geral também, porque apareci primeiro com o meu primeiro piercing, ela achou de boa, depois fui indo, lotei meu rosto de piercings e ela achou tranquilo. Quando eu fiz a minha primeira tatuagem, daí calma lá, ela ficou bem
bem brava, mas depois com o tempo ela viu que não tinha mais escapatória, não tinha mais pra onde correr, e daí é isso. Hoje em dia a gente tem uma relação super tranquila, ela frequenta a igreja até hoje, ela é da igreja, ela canta no coral da igreja, e ela tem um monte de tatuagem também, então ela que abriu a minha mente com relação aos piercings, mas em questão da modificação corporal mesmo, eu que abri a mente dela. Desde muito pequeno, 4, 5 anos de idade, eu já me sentia fazendo parte de um isolamento, de uma incoerência social muito grande, de uma inadaptação muito forte, atividades escolares, atividades em grupo e tudo que a sociedade ensinava sobre crescer, arrumar um emprego, casar, ter filho, comprar uma casa, morrer. E isso me chamava muito forte, eu só não sabia como representar. E foi quando, com quase 20 anos, eu percebi que eu realmente não fazia parte. Teve um período da minha vida que eu cheguei a cursar 3 faculdades de uma vez, que eu consegui bolsa, e numa espécie de surto eu larguei essas 3 oportunidades que para muita gente era uma chave de ouro, sabe? E foi quando eu comecei a me empenhar, a estudar melhor tanto tatuagem quanto pintura, tela, artesanato, porque eu tava num limbo assim muito pesado comigo mesmo, eu tava extremamente infeliz. Foi quando eu ouvi falar da escarificação por uma pessoa que eu conheci por acaso pela internet, mas ela falou topa, e naquele momento eu topei, porque eu senti que era algo que precisava acontecer, não foi nenhuma escolha consciente, sabe? Foi uma passagem, uma porta assim que eu passei que vinha além da minha escolha de querer e não querer, gostar ou não gostar. Então eu arranquei um pedaço bem grande do meu rosto, sem anestesia, sem nada assim, só no bisturi, na carne mesmo. E por incrível que pareça, eu não senti dor, eu não senti uma tortura. Eu senti que eu tava com aquele sangue, né, que tava me banhando, limpando todas aquelas incertezas que eram regadas de medo do passado e aprendendo com essa dor que eu conseguia controlar a viver só no presente, ter esse respiro, sabe? Eu me converti, eu não tinha tatuagem nenhuma. Minha família não era de acordo. Com 16, 17 anos eu já falava que queria colocar largador, fazer bastante tatuagem. E eu morando com eles, lógico que eles falaram, não, você não vai fazer tudo isso porque vai ser difícil para arrumar emprego e as pessoas têm maus olhares sobre isso. Então, quando você morar sozinho ou você casar, aí você faz o que você quiser da sua vida. Então, em respeito a eles e obediência, eu fiz tudo isso depois que eu casei. Sempre importante falar também assim, que quando você tem um corpo, ou é um corpo como o meu, no lugar da dissidência, dessas dissidências que vão me atravessando, as pessoas esperam bem pouco de você, as expectativas elas são bem baixas, na realidade esperam que você não seja nada e ninguém nunca, que você afirme essa expectativa mesmo sobre pessoas marginalizadas. Então eu vivi muito isso na adolescência, começo da vida adulta, então, você não conseguiu trabalho por conta do seu corpo, mas também olha como você é, né? Então é como se tentassem me culpar por um sistema construído de uma forma muito perversa. A modificação corporal, ela não é só a modificação extrema, tudo é modificação corporal. E numa das falas da Ti, que eu ouvi em uma das palestras dela, eu escutei a frase: não existe um corpo vivo que não é modificado. A vida em si, ela é uma modificação. Você nasce, o seu cabelo cresce, você corta, suas unhas crescem, você corta, os seus dentes caem, crescem outros, né? Usar aparelho é uma modificação corporal, pintar as unhas é uma modificação corporal, tudo é modificação corporal. A diferença é que numa sociedade que tem uma linha de normatividade, eles querem nos enquadrar de uma forma. Você tem que ser dessa forma, você tem que ser esse corpo, você tem que ter essa cor, né? Você tem que ter esse tipo de cabelo. É mais como se fosse um controle mesmo sobre os corpos. E é o que a gente não quer. Nós não queremos parecer normais, nós não queremos estar dentro dessa normatividade, encaixado nessa caixinha que é imposta pra gente, não é uma escolha. Então a modificação corporal, para mim, ela também é a liberdade de você ser quem você quer ser.
Hoje em dia é um tabu que eu quebrei faz tempo. Independente do ambiente que eu estiver, vão ter que me aceitar, eu sou assim, eu não vou mudar por conta do ambiente que eu estou. Por exemplo, se eu estiver num ambiente que tipo, vai ter um monte de gente padrão e só eu de gente modificada, de gente estranha. As pessoas vão estranhar, é óbvio, é inevitável, mas eu consigo mostrar para elas que eu sou muito mais do que só aparência. Sou uma pessoa carinhosa, que apesar do estilo, né, do que eu aparento ser, o primeiro choque que as pessoas vão ter é, nossa, a pessoa deve ser louca das ideias, deve ser, enfim. Mas não, sou uma pessoa muito carinhosa, sou risonha, eu adoro rachar o bico com os amigos, sou uma pessoa muito leal aos meus amigos. Minhas amigas, meus amigos. Conseguir alugar uma casa, se eu quiser pedir um empréstimo, se estiver precisando tirar um cartão de crédito no banco, eu percebo que o processo para mim é muito mais difícil, muito mais penoso do que para a maioria das pessoas, mas eu não tento esconder, não tem como eu esconder, sabe? Foram escolhas que eu fiz, escolhas que para minha vida fizeram muito sentido, que me trouxeram muita libertação desses medos e agonias que me perseguiam, como eu já falei. Os únicos momentos que eu busco, entre aspas, esconder isso são momentos que eu tô muito cansado, que eu tô num dia muito ruim, porque querendo ou não, muitas pessoas acabam me parando na rua, sendo que eu quero só tomar um sorvete ou ir comprar um pão. Então é quando eu coloco mais roupa, coloco mais capuz assim, pra eu conseguir ficar um pouco mais quietinho, sabe? Ir até a padaria de casa ouvindo música e voltar sem ter que ensinar ninguém o que é um eyeball, por exemplo. Eu sou cristão e não é em todo lugar que eu sou bem recebido. As pessoas na fé, a mesma fé que eu, evangélicos, têm um pensamento meio religioso, então elas não têm uma mente muito aberta sobre modificações corporais, então não é todo lugar que eu sou bem recebido. Eu não ligo muito porque eu sei que Deus que me permitiu fazer tudo isso, porque eu carrego um propósito através de tudo isso. Então não foi nada feito pela emoção, meus amigos estavam fazendo tatuagem, eu também quero fazer. Não, foi tudo bem pensado, minhas tatuagens têm mensagens, e como eu participo de bastante evento de tatuagem, essas coisas, as pessoas veem as tatuagens que eu tenho, e através das tatuagens eu consigo passar uma mensagem de Deus para elas. E aí eu estava muito consciente do meu papel ali enquanto educadora, enquanto professora, dentro de uma escola. Então, como eu falei, se o meu corpo é pedagógico e estão surgindo questões, eu vou fazer o meu papel enquanto professora, que é responder. Então, nos primeiros encontros, principalmente sexto ano e tal, a primeira aula tem que ser sobre isso, porque senão não vai rolar mais aula alguma, porque vão ficar com curiosidade até o fim do ano. Então tem que explicar tudo, aí a criançada vai achando coisas que você nem lembra que você tem mais no corpo, mas elas acham. Hoje eu não estou mais na sala de aula enquanto professora, desde 2020 eu estou na coordenação pedagógica da escola, então o meu leque de contatos acaba aumentando, então além de lidar com estudantes, docentes, eu tenho que falar com famílias, tenho que falar com a diretoria de ensino, tenho que falar enfim. Em alguns momentos as pessoas elas ficam meio, mas é você a coordenadora pedagógica? E eu tô com uma casca muito forte para poder lidar com isso com tranquilidade e você não esperava, mas é o que tem, e vamos trabalhar, e vamos conversar, e vamos estabelecer relações. Antes de carregar qualquer título, como o título de profissional piercer ou alguma outra coisa, eu sou freak guys, eu sou uma pessoa freak. E eu levo isso comigo para onde eu vou. Eu sou uma pessoa freak e eu carrego isso comigo agora até pro resto da vida. A sociedade de hoje foge completamente do momento presente da vida. E isso acaba estragando muito a experiência de existir. Deus não olha a aparência, Deus olha o seu coração. Isso está na Bíblia, 1 Samuel 16:7, Antigo Testamento. É aquilo do livro do Kafka lá, né? Num belo dia você acorda, você é uma grande barata e as pessoas querem te matar. Então é isso, são processos de rupturas e ao mesmo tempo de destruição de muitas relações, a construção de outras que foram fundamentais para que eu continuasse viva e que eu estivesse hoje ainda me relacionando com essas pessoas, potencializando essa experiência. Obrigado. É isso.